二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。 Em uma era em que o meio de entretenimento veio crescendo bastante, os animes vieram sendo o principal agente de inspiração sobre quem assiste a querer ser representado pelo universo proposto. Embora apresente a ideia cinematográfica semelhante à produzida dentro do cinema para atrair mais público, o protagonismo em cada obra tem sua obrigação de ser esse meio de inspiração sobre quem assiste. Sendo assim, é fato que existem aqueles em que se destacam que tratam isso de forma em que vai muito mais além de um simples plot qualquer. Separei hoje a tese sobre o protagonismo nos animes, onde muito não é destacado, mas que é necessário, pois quem não tem costume de avaliar o meio de animação sobre o personagem principal, esquece que tudo é composto pelo mesmo, onde a representação da animação em meios sociais é imposta por quem realmente importa na trama. É notável que os animes apresentam sempre uma semelhança sobre o protagonismo, onde, como exemplo, se o mundo é totalmente destruído por alguma ameaça, sempre o protagonista será o main point de toda a trama para resolver a primeira problematização da obra. Porém, alguns tentam até fugir disso, ao invés de apresentar somente uma problematização social, apresentar uma problematização pessoal do personagem, cujo permite é abrir portas da animação ser mais profunda ainda. Existem vários títulos que gostaria de citar, mas tenho que admitir que minha bagagem é bem limitada na questão dos animes muito mais populares lá fora, pois é muito difícil você encontrar um bom título muito bem desenvolvido, considerando a gama de possibilidades em que os produtores têm de criação dentro do mercado, sendo que todos os animes hoje afora são, mesmo os mais desvalorizados, aceitáveis. Mas, se eu tivesse a oportunidade de mencionar um dos animes mais bem feitos da história, eu provavelmente diria Violet Evergarden ou Shingeki no Kyojin, mas os que diferem são além de questões cinematográficas ou escrita, mas algo que vai além: o protagonismo. Uma estrutura padrão dentro de uma história em animes produzida é geralmente feita da seguinte forma: você primeiro precisa de um problema, depois um mundo cujo não sabe lidar com este problema, logo uma fonte de oportunidades onde qualquer indivíduo poderia aproveitar e por final um grupo de personagens que são inspiradores de diferentes formas. Essa estrutura é composta em vários animes, mas dependendo pode funcionar ou não. Sword Art Online é um bom exemplo. O real problema que vejo em Sword Art Online é a falta do que enriquecer na história do protagonista, Kirito, pois em nenhum momento é apresentada a real ameaça que permita que se torne um real problema. Mas novamente, se notar, Kirito desde sua primeira temporada se torna um personagem cuja extremamente forte é apelão, o que não faz o menor sentido e destrói totalmente a ideia da estrutura do protagonismo. Veja bem, quando você coloca um personagem que deve servir de inspiração sobre quem está assistindo, você deve por obrigação mostrar o quão humano o próprio personagem é. No caso de Kirito, ele passa por tantos desafios em que você sempre espera que ele possa se dar mal, porém ele vence. E por mais legal e empolgante que seja a forma em que ele usa para passar ou derrotar determinada oposição, nota-se que nada se agrega a quem assiste sobre o que o personagem está se tornando realmente com o tempo. Com Kirito sendo um overpower, só mostra o quanto a estrutura deve ser baseada sobre um único main point, o protagonista, porque quando essa base padrão destrói todas as expectativas negativas do espectador, a única coisa que sobra é a esperança de que ele vença ou, em suma, não aprenda nada com isso. Agora que entendeu, vamos para aquelas obras que realmente abraçam a estrutura e entendem que tudo que se rodeia no personagem principal é importante. Violet Evergarden apresenta um mundo comum, porém com uma protagonista recheada de representações pessoais. Ela foi pra guerra, perdeu uma pessoa querida e agora está em busca de um emprego, onde se torna automata. Violet é uma protagonista que a todo momento está participando indiretamente da vida dos outros personagens para resolver seus problemas, menos os dela. E qual o especial?
eu digo, tudo se transforma em seu emprego. Ela atua como uma escritora totalmente talentosa, porém sincera. E a sinceridade é a maior fonte de reconhecimento sobre seu trabalho que todos notam, porém não aceitam. Veja que cada personagem tem suas características únicas e problemas únicos, e Violet, em contrapartida, não possui nada de que se preocupar além de entender o que é sentir algo por alguém. É tão simples, porém tão genial ver que uma personagem principal não tem nada realmente para mostrar ao público além de suas incertezas e erros interpretados pelos outros personagens, mas que se torna tão importante quando na verdade aquela personalidade é dada realmente para ser apreciada por quem está assistindo e não quem está participando. Veja que em animes, sendo os mais famosos, os protagonistas estão sempre tentando mostrar aos outros personagens que eles são alguém ou que vão atingir seus objetivos. Porém, Violet sempre está em um rumo sem fim, onde o que ela busca não pode realmente ser atingido por ser uma automata de memória ou uma Ghostwriter. Muitos a interpretam por uma garota em uma jornada de palavras e sua busca por um significado a mais em sua vida. Mas gosto de pensar que Violet Evergarden é um anime que constrói as vidas e os sentimentos ao longo da caminhada. E a participação da protagonista é tão importante para que isso se concretize que tanto nós quanto os outros personagens se sentem mal quando há a sua ausência. Onde o mundo, por sua vez, consequentemente se torna sem sentido para eles. Vemos que Violet é uma protagonista que compõe o universo da trama. Porém, como fazer isso da mesma forma, porém agregando o mundo e o universo junto? Simples. Shingeki no Kyojin, ou Ataque ao Titan, é um ótimo exemplo. Vemos novamente a proposta que é dada. Existe um mundo que tem um problema, os Titãs, onde o próximo é as pessoas daquele mundo conhecerem, porém não saber lidar com esse problema dos Titãs. A fonte de oportunidades seria a esperança de que existisse um mundo para se lutar. Porém, se notar, em Shingeki não se cria um protagonista, mas se cria vários. E por quê? Não seria o Eren um real main point? Na verdade, não. Desconsiderando a grande diversidade de arte composta em Shingeki e sua história muito bem escrita, veja que cada personagem, sem exceção, é importante a nível de protagonista. Gosto de pensar que Eren é apenas o agente que atua para promover uma mudança. Assim como disse no vídeo de Skyrim, a estrutura medieval é quase semelhante. A diferença é que em um anime como Shingeki, ela só pode ser aplicada se todos em volta de Eren também terem um motivo para continuar existindo. E a morte de cada um desses personagens é importante, para que não fique excedendo conteúdo para as pessoas processarem. Igual One Piece, em sua vez, como exemplo, faz adicionando vários personagens sem ter um fim em que o espectador necessita. Porém, em Shingeki, isso mostra a grande possibilidade de poder usá-los e descartá-los, mas em intermédio, os aproveitando ao máximo para prover momentos únicos na trama. Eu vejo como se Eren fosse apenas isso, a menor parcela de um todo que realmente é importante, onde ele é definido como protagonista apenas para prover ao espectador a ideia de que ele é só mais um de várias pessoas que são importantes também. Para você notar o nível de equilíbrio de Eren com outros em sua volta, veja que ele em todo momento nunca realmente é o mais forte, nunca se aceita ou chega aos pés de muitos superiores e o mais importante, ele também pode ser descartado a qualquer momento. Acho que essa ideia do produtor ter a liberdade de desgrudar do protagonista principal a qualquer momento é tão genial que permite que o público e fãs não sintam apegos a um protagonista, mas sim pelo universo todo em que se criou. Veja que é muito difícil ver pessoas fazendo cosplay de Eren, sendo que o cosplay, que por sua vez é a principal forma de se sentir mais representado pelo personagem, ou até mesmo fazendo cosplay de outros da história de Shingeki, pois eles não estão simplesmente apegados ao protagonista, e sim ao universo. Isso porque a produção desses animes chegou ao nível em que, ao invés de transformar um personagem que poderia ser simplesmente extraordinário, decidiu transformar, sobre base realística, em um personagem humano e falho.